Fala, gente querida, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar de derrubando obstáculos. O povo de Israel estava comemorando a vitória sobre a cidade de Jericó, talvez a maior conquista que eles tinham tido até então. Seguindo as orientações do Senhor, eles dão as voltas na muralha e depois disso as muralhas caem e eles conseguem derrotar Jericó. Estão seguindo em direção a Ai, que é a próxima cidade a ser conquistada. Os espias vão à frente por orientação de Josué e eles trazem a seguinte informação: esse povo é menor, tem menos homens que lutarão por eles, então não será necessário mais do que 3.000 homens, mais ou menos, para vencer essa batalha. Josué envia os homens segundo as informações dos espias, e mesmo com um contingente menor que o de Israel, Ai vence a batalha. Então Josué rasga suas vestes, se prostra diante de Deus, junto com alguns homens que eram líderes em Israel, e fica ali até o Senhor responder. Ele vai buscar uma resposta do Senhor para a derrota vergonhosa que Israel sofreu, mesmo tendo menos homens e mesmo sendo um oponente menor do que Jericó. Então o Senhor faz uma pergunta para ele, está lá em Josué 7, versículo 10, que é o que a gente vai meditar hoje. Diz assim, o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado aí. Então, por que o Senhor faz essa pergunta? O contexto todo é o seguinte: após derrotar Jericó, eles vão investir contra Ai. Ao investir contra Ai, eles perdem a batalha. Quando eles perdem a batalha de forma vergonhosa, Josué se prostra e quer uma resposta de Deus. Por que isso aconteceu? Nós acabamos de vencer e aí de repente o Senhor se retira, não está mais conosco. O que é isso que o Senhor está fazendo? Porque o Senhor não nos deixou, ele não questiona acerca da saída do Egito, mas ele questiona o Senhor acerca de passar o Jordão. Eles já tinham conquistado um espaço de terra, algumas tribos já tinham se assentado antes do Jordão, no limiar, mas eles precisam passar o Jordão e terminar de conquistar a terra prometida. E aí ele questiona Deus em relação a isso. E o Senhor responde para ele que Israel pecou contra Deus, porque tomou para si o que estava consagrado à destruição. A capa que Acã tomou como despojo em Jericó, sendo que o Senhor tinha dado uma ordem de que não deveria se tomar despojo, é uma representação de algo que a gente vai pegando no meio do caminho para nós e que o Senhor não pediu que nós pegássemos para nós no meio do caminho. São coisas que a gente vai agregando na nossa vida que de certa forma roubam o favor de Deus por nós, que de certa forma são uma ajuda ao que o Senhor prometeu para nós e que nós não deveríamos tomar para nós. Mas infelizmente ao longo da caminhada a gente vai se distraindo com as situações e acaba tomando para a nossa vida coisas que não deveriam ser tomadas. E essas coisas que nós agregamos como valores em nós, que não fazem parte dos valores que o Senhor espera que nós tenhamos, costumes, manias, pecados não confessados, que nós vamos agregando, ou por um momento a gente viveu um período de santificação, mas passado algum tempo a gente comete algum delito, algum pecado, e esse pecado não gerou fruto de arrependimento, a gente não se arrepende, a gente segue e nada acontece, assim como Sansão. Sansão estava indo, seguindo a sua vida, e de repente ele começa a fazer alguns desvios
na sua conduta. Ele amarra o rabo das raposinhas lá, queima o rabo das raposinhas, toca fogo na plantação do seu sogro com isso, uma vingança. Ele usou a força, o poder, aquilo que o Senhor tinha dado para ele, para uma vingança. E o Senhor não está nisso. Então ele segue. E para ele nada aconteceu. Para ele está tudo bem. E ele vai seguindo. E quando ele comete isso e não se arrepende, e como ele percebe que o Senhor permanece com ele, ou pelo menos ele acha que o Senhor permanece com ele, ele vai seguindo. E às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente toma alguma coisa para nós, a gente coloca alguma coisa em nossas vidas, a gente carrega algumas coisas para as nossas vidas, e a gente vai seguindo e nada aconteceu, e a gente entende que está tudo bem, e só que lá na frente o Senhor vai mostrar que não está conosco. É essa mensagem que o capítulo 7 de Josué vem nos trazer. É necessário que você se santifique. É necessário que você deixe aquilo que não era para você tomar para você. Aquilo que você não deveria ter carregado para sua vida. Às vezes é um sentimento, às vezes é uma falta de perdão, às vezes é um pecado que você não confessou, não se arrependeu, às vezes é um pecado que a gente costuma chamar de pecado de estimação, aquele pecado que você não abre mão e você acha que está tudo bem. E você pensa, o Senhor continua me dando graça, o Senhor continua me usando, o Senhor continua me abençoando, então está tudo certo. Só que isso está sendo um peso. E vai chegar uma hora que você não vai conseguir passar pelos obstáculos. Essas coisas, elas se transformam em obstáculos nas nossas vidas. E aí a orientação que o Senhor dá para Josué é a seguinte: reúna todo o povo e mande que eles se santifiquem, e que amanhã eles venham à minha presença, porque há pecado no meio de Israel. Tomaram por despojo aquilo que estava consagrado à destruição. Era uma capa. Como uma capa estava consagrada à destruição. Aquela capa pertencia a um rei que era idólatra. Então tudo dele estava consagrado a ser destruído. É fato que o Senhor disse para eles que quando eles adentrassem Jericó, era para destruir tudo. Apenas Raabe e sua família e quem estivesse em sua casa não era para ser destruído. O resto era para tudo ser destruído. Então aquela capa estava destinada à destruição. Algumas vezes a gente mantém algumas coisas, mantém alguns costumes, mantém alguns pecados, mantém alguns posicionamentos que desagradam ao Senhor, e por desagradarem ao Senhor estão destinados à destruição. É necessário que a gente seja santificado em tudo, purificado em tudo, e aquilo que está destinado à destruição, se você manter, vai te levar à destruição. Que destruição é essa? É hoje? Não, é a morte eterna, a separação de Deus. Às vezes essas coisas vão implicar em algumas coisas hoje. No caso de Sansão, não implicou na vida dele no começo, mas implica lá no fim. Isso também vale para nós hoje. Algumas coisas que a gente mantém não implicam na nossa vida hoje, mas vão implicar lá no fim. Porém, algumas coisas que a gente mantém implicam na nossa vida hoje, assim como implicaram na vida de Israel, e impediu que eles avançassem. O que o Senhor tem dito para mim e para você hoje é: tire tudo aquilo
que tem se tornado obstáculo para que você avance para o próximo nível. Tire tudo aquilo que tem se tornado um obstáculo para que você conquiste aquilo que eu preparei para você. É o que o Senhor está dizendo para mim e para você. Então ele pede para que Israel se santifique e compareça na presença dele. Ele pede para mim e para você: se santifique e compareça na minha presença. Porque tudo aquilo que é impuro precisa ser queimado pelo fogo. O Senhor vai proporcionar o fogo para você queimar isso. É o fogo do Espírito. Agindo Deus, quem impedirá? Então, ele cria umas etapas e é necessário que a gente traga essas etapas para a nossa vida. Primeiro ele pede para Josué colocar todas as tribos diante dele. Então vão os representantes de cada tribo lá. E a tribo que ele escolher é para colocar todos os clãs. Então vão os representantes de todos os clãs. E do clã que ele escolher é para colocar todos os representantes de cada família. Então ele vai escolher um deste. O Senhor está dizendo para mim e para você: seja minucioso. Seja minucioso. Passe em revista todos os seus sentimentos. Passe em revista todos os teus posicionamentos. Vai trazendo um por um diante de Deus. Use como filtro a palavra do Senhor. Olhe para a sua vida como um todo e pense: o que está errado aqui em relação ao que Deus espera de mim? Encontrou o que está errado em relação ao que Deus espera de você? Passe em revista isso e veja qual é o pormenor. Vá no cerne. Porque não adianta muito a gente tratar a casca da ferida se a gente não tratar a ferida em si. Porque às vezes cicatrizou e está bonitinho por fora, mas por dentro está cheio de pus. Mas por dentro está cheio de mazelas. Então vá fundo, vá minuciosamente. Como aquela mulher que, procurando a sua dracma, acendeu uma lanterna, varreu a casa, tirou toda a sujeira e então encontrou a sua dracma. Seja minucioso ao passar a sua vida em revista. A palavra não diz para a gente passar a vida do nosso irmão em revista. A palavra diz para a gente examinar a si mesmo. Muita gente confunde esse texto, que está relacionado à ceia do Senhor. O texto diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E as pessoas pensam assim: eu vou olhar, vou ver e tal, e tá tudo certo com a minha vida. Eu peço perdão e tal. O contexto ali é outro. O contexto ali é de desordem, de desunião, de caos estabelecido dentro da igreja do Senhor. A igreja de Corinto, que está relatada ali, é uma igreja que tem todos os dons, mas tem uma disputa entre os irmãos. Esse passar em revista, examinar-se a si mesmo, ali no contexto de Corinto, é olhar e pensar assim: existe divisão na minha igreja. Existe panelinhas, existe divisões, existe dissensões, existem contendas, existem disputas. É isso que está acontecendo ali. Então, quando a pessoa examina a si mesma, ela está pensando: onde eu estou, existe tudo isso. E aí o examinar-se a si mesmo é dizer o quanto eu tenho contribuído para que isso permaneça, ou o quanto eu tenho contribuído para que isso deixe de existir.
Faça um exame da sua vida, seja minucioso, veja o que tem acontecido ao seu redor, o quanto você tem contribuído para que as coisas ruins ao seu redor permaneçam ruins, o quanto você tem contribuído para que as coisas boas ao seu redor permaneçam boas, e o quanto você tem contribuído para que as coisas que estão fora do lugar voltem para o lugar. É necessário que a gente elimine os obstáculos. É necessário destruir aquilo que pode se tornar um obstáculo na minha e na sua vida, para que a gente possa avançar, para que o Senhor nos leve ao próximo nível, para que a gente possa seguir em vitória. O nosso inimigo é especialista nisso. Ele já é um derrotado. Ele já perdeu. Há uma sentença sobre ele. Há uma sentença também sobre a gente. Nós somos mais do que vitoriosos, mais que vencedores, diz a palavra. E precisamos prevalecer em vitória. Como que eu prevaleço em vitória? Quando eu não dou ouvidos para que o inimigo diz, e quando eu dou ouvidos para que o Senhor diz. E o Senhor diz para mim e para você hoje: mantenha o foco, corrija o que está errado, santifique tudo na sua vida, tudo. Santifique a sua vida por completo. Que o seu pensar seja puro, que o seu olhar seja puro, que o seu ouvir seja puro, que o seu caminhar seja puro, que o seu posicionamento não esteja contaminado por coisas que você tomou para você que não deveriam ser tomadas. Destrua as barreiras que têm impedido que você avance. Destrua os obstáculos que têm se tornado em barreiras, antes que eles se transformem em muralhas como a de Jericó. Jericó estabeleceu uma muralha, foi o mundo, foi o homem, podemos dizer até que o inimigo construiu uma muralha e o Senhor ajudou a derrubar. Mas a muralha, as barreiras que eu e você construirmos, o Senhor vai pedir que eu e você as derrubemos. Assim como ele diz para Josué: por que você está prostrado aí? Por que você está clamando a mim? Pode até parecer duro, mas é o Senhor dizendo assim: Josué, essa barreira não foi o homem, essa barreira não foi o inimigo, essa barreira foram vocês que construíram. Então dá para você se levantar daí e santificar o povo? É o que o Senhor está falando para mim e para você. Tem barreiras na sua vida, tem obstáculos na sua vida, que não foi o homem, que não foi o inimigo, que não foi o mundo que apresentou. Foi a sua conduta, foi o seu posicionamento. Então, ao invés de ficar pedindo a mim que eu destrua essas barreiras, então, ao invés de ficar pedindo a mim, clamando a mim, que eu tire essas barreiras que têm impedido você de avançar, levante-se e elimine ela você mesmo, santificando-se, deixando aquilo que não era seu, deixando aquilo que não era para estar com você, porque você foi feito nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Dá para você se manter novo? É isso que o Senhor estava falando para eles. Eu fiz vocês nova criatura, povo eleito, escolhido. Eu tirei vocês da escravidão do Egito. Dá para vocês se manterem assim? O Senhor está dizendo para mim e para você: dá para você se manter em santidade? Não é clamando a mim para tirar aquilo que você mesmo colocou. É tirando aquilo que você mesmo colocou e se manter em santidade. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê condições de retirar aquilo que tem desagradado a Deus da sua vida.
Seja um posicionamento, seja um pecado não confessado, seja falta de perdão, independente do que seja, para que esses obstáculos não te impeçam mais de seguir para o próximo nível. Deus abençoe.